Este homem estava batendo em sua mãe. Afinal, por que motivo ele agiu assim com sua mãe? Acontece que seu pai era um soldado negro americano. Depois de estuprar sua mãe, ele voltou para seu país sob um decreto. Desde então, ele deixou Changuk e sua mãe. Changuk herdou a cor da pele de seu pai negro, por isso foi discriminado desde a infância. As pessoas sempre usavam palavras ofensivas para repreender Changuk. Changuk descontou todas as suas frustrações em sua mãe. Ele achou que se sua mãe não tivesse dado a luz a ele, Changuk costumava bater e repreender sua mãe. Changuk trabalhava em uma instalação para matar cachorros. Muitas vezes menosprezado por seu chefe, trancado em uma gaiola como um cachorro. A mãe viu tudo, mas havia tantas coisas que ela não conseguia explicar. Ela só podia escrever cartas. Esperava que o marido negro cumpriria com suas responsabilidades como pai, mas cartas foram devolvidas, com a mesma razão, destinatário incorreto. Todos sabiam que ela foi abandonada pelo marido negro, então sempre zombavam dela. Não aguentava, ela discutia com outros. Changuk viu tudo, ficou muito envergonhado. Cada vez que sua mãe discutia com alguém, ele a levava. Então batia nela, porque ele pensou que toda a sua vergonha foi trazida a ele por sua mãe. Na aldeia, apenas Jin fazia amizade com Changuk, mas esse cara era muito tímido. Gostava da vizinha, ok, mas não se atreveu a tomar a iniciativa de confessar. Um dia, os bandidos tentaram roubar o cachorro de ok. Quando Jin soube disso, ele imediatamente correu atrás dele, queimou grama para assustar os delinquentes, e trouxe de volta o cachorro de ok. Por causa disso, ok gradualmente se apaixonou por Ji-un. Duas pessoas definiram um relacionamento, tornaram-se oficialmente um casal. Dois bandidos empurraram Ji-un para o lado, depois se revezaram para humilhar ok. Todo o processo ocorreu bem na frente dos olhos de Ji-un, mas ele não teve capacidade de proteger sua namorada. Só de olhar para ok sendo humilhada, ok planejou vingança. Depois de muito tempo de preparação, ele criou uma arma caseira, mas os dois bandidos ainda demonstraram desprezo, zombando de Ji-un por não ousar atirar. Essa frase provocou Ji-un, ele juntou coragem para atirar. A bala disparou na direção oposta, Ji-un se feriu. Enquanto isso, um soldado americano chamado Mike gostou de ok. Mike se ofereceu ativamente para ajudar com a doença ocular de ok. Acontece que ok foi acidentalmente ferida por seu irmão. Deixou um de seus olhos infelizmente cego. Ok finalmente concordou em ser namorada de Mike. Ao saber isso, embora Ji-un tenha dolorosamente dissuadido, ainda não conseguiu segurar o coração de ok. Isso deixou Ji-un com raiva e desamparado. Ele era apenas uma pessoa normal, não tinha como se comparar com o soldado americano. Com a ajuda de Changuk, Ji-un espancou os dois bandidos até a morte. Ok parecia aceitar incondicionalmente todos os seus pedidos, mas à medida que eles gradualmente entraram em contato, a resistência de ok se tornou cada vez mais forte. Porque ok descobriu que Mike gostava de fumar drogas, isso fez ok difícil de aceitar. Na verdade, Mike não era assim antes. Ele sempre desejou voltar para casa, mas sempre foi rejeitado. Isso fez com que ele se tornasse viciado em drogas. Ok ao seu lado, mas ele ainda não conseguiu evitar. Até ele ofereceu ok a usar drogas com ele. Ok queria protestar, mas seu olho foi curado por Mike. Teve que aceitar. Ao mesmo tempo, a mãe de Changuk ainda estava lutando para sobreviver. Ela foi à base dos Estados Unidos várias vezes, para perguntar sobre o paradeiro de seu marido. Como não havia dinheiro para viver, a mãe de Changuk começou a roubar vegetais. Depois que Changuk descobriu isso, ela foi batida. Todas as ações de sua mãe fizeram Changuk desprezá-la ainda mais. Ele imediatamente puxou sua adaga, com a intenção de cortar parte da pele de sua mãe, porque havia um sinal que seu pai deixou lá. Mas depois que o dono do estabelecimento matador de cachorros descobriu sobre isso, ele encontrou Changuk, eles lutaram ferozmente. Afinal, ele era um velho amigo da mãe de Changuk. Esta ação provocou Changuk. Neste momento, Changuk perdeu toda a razão, ele trancou o dono em uma gaiola, para que ele entendesse o sentimento de ser humilhado. Depois ele pendurou-o em uma árvore como se matasse um cachorro. Voltando para casa, ele confessou em prantos as palavras que havia escondido do fundo de seu coração por anos. No dia seguinte, Changuk se preparou para deixar esta terra dolorosa. Infelizmente, ele sofreu um acidente e morreu no local. Quando a mãe chegou, tudo já acabou. Agora seu coração era como cinzas frias. Enquanto isso, o caso de amor de ok e Mike também chegou ao fim. Com medo de perder a vida no campo de batalha, Mike pensou em fugir, porque queria que ok se lembraria de si para sempre. Mike estava prestes a esculpir uma marca no corpo de ok, como a marca na mãe de ok. Ok relutantemente cutucou o olho que foi curado por Mike. Depois de saber sobre o incidente, Ji-un ficou extremamente zangado. Atirou em Mike com um arco e flecha e o machucou.
Mas, naquela época, ferir soldados americanos era um crime grave. Ji-un foi acorrentado à prisão. Visitas de Ok, ex-amantes se reencontram. Claro que não podiam se separar. Por outro lado, a mãe de Jang-uk finalmente recebeu uma resposta. Mas seu filho se foi, tudo não significava mais nada para ela. Ela não esperava mais uma resposta. Nem esperava mais por um marido que estava longe. Ela colocou a foto de Jang-uk ao lado dela. Em seguida, ateou fogo. No final do filme, um soldado americano descobriu uma carta-resposta. Esta foi a carta que o pai de Jang-uk enviou. Infelizmente, toda a família nunca se encontrou até a morte. A tensão e desculpas chegaram tarde demais. O início da guerra estava destinado a ser um triste fim.